sexta-feira você já sabe que é o dia do nosso quadro Notícia Cultural. Então, deixa eu chamar logo Nájila Santos. Ela que está chegando aí cheia de dicas, né, Nájila? Dicas de documentário, dicas de livro. E o Notícia Cultural também tem música, ou seja, o programa hoje, né, o quadro hoje está repleto. Boa noite, Geandra. Boa noite para você que está nos assistindo. Isso mesmo, o melhor quadro da semana está começando e também, Geandra, o último quadro de 2024 está começando Notícia Cultural com lançamento exclusivo de documentário aqui no nosso quadro e também vamos falar sobre um filme aí que foi lançado que está muito esperado, Geandra, um filme muito esperado por todo mundo e foi lançado agora dia 25, a gente vai trazer alguns detalhes aí que para quem já assistiu é uma curiosidade que está tendo aí nesse novo filme. E também muita música boa a gente vai ter aqui no nosso quadro. E a gente vai começar pela indicação de filme, Geandra. Alto da Compadecida 2 foi lançado essa semana, no dia 25, no Natal, Geandra, foi lançado esse filme, o Alto da Compadecida. Era um filme muito esperado, a expectativa estava alta. São 25 anos de um filme para o outro. 25 anos, 25 depois, anos. Os mesmos, alguns... O elenco, né, parece que é o mesmo, né? Essa é a novidade, Geandra. Preservou os protagonistas, né? João Grilo e Chicó, famosíssimos, mas teve uma revolução nos personagens, tem personagens novos, mas conservando a característica do filme, que é ser engraçado e, ao mesmo tempo, trazer uma crítica social. E a novidade desse filme é que ele traz esse contexto de crítica social, Geandra. Esse filme, ele é passado... Tanto o primeiro como o segundo é passado no sertão nordestino. Onde envolve a política, envolve né, a política, envolve o sertão. Então, é um filme que traz muita identidade para quem é nordestino e também leva a nossa história para todo o Brasil, né, para conhecimento de geral sobre a história do Alto da Compadecida, que é uma obra de Ariano Suassuna, que foi transformada e materializada como filme tanto lá em 2000, né, que foi o primeiro filme lançado, e agora o Alto da Compadecida foi lançado nessa semana, trazendo essa nova roupagem, mas conservando a característica do primeiro filme, que é ser engraçado e também trazer essa crítica social. Essa pegada social, né? Crítica. E foi lançado, Geandra, e é uma ótima indicação para o final de semana, para quem quiser uma programação. Estão nos cinemas, né? Estão nos cinemas, inclusive em Picos, está em cartaz. Então, aí é uma ótima opção para o final de semana. Ok, Nájila, então fica aí a dica do Alto da Compadecida 2, né, para quem vai aproveitar o final de semana aí, né, que é uma coisinha mais leve. Olha, um ótimo filme. E tem outra indicação de documentário, né, Nájila? Isso mesmo, Geandra. Lançamento exclusivo. Esse documentário está sendo lançado hoje, exatamente hoje, na Primeira Igreja Batista de Oeiras. Está sendo lançado lá, começou a ser lançado, foi exibido pela primeira vez na Primeira Igreja Batista de Oeiras, às 19 horas, e está sendo lançado exclusivamente hoje aqui também no Notícia Cultural. É esse documentário, Um Homem de Coragem, Força e Fé. Tem um apoio do Ministério da Cultura, também tem apoio da Lei Paulo Gustavo, tem um incentivo da Prefeitura de Oeiras, é uma obra que conta a história desse homem, Antônio Carlos Valentim, que foi um homem que revolucionou, Geandra, na década de 50, com a Primeira Igreja Batista. Ele é o fundador da Primeira Igreja Batista de Oeiras, que é uma cidade... Inclusive, Oeiras está de aniversário ontem, né? Ontem, dia 27. Que, inclusive, Geandra, Oeiras é conhecida por ser uma cidade católica. E ele trouxe essa revolução na década de 50 por trazer o evangelismo para a cidade. E, inclusive, a gente conversou com o Lameque Valentim, que é o diretor desse filme, e ele trouxe mais detalhes dessa obra. Vamos conferir. Grandes histórias devem ser contadas, né? E quando são histórias de grandes homens, devem ser contadas mais ainda. É o que esse documentário faz. Uma história de um homem de força, coragem e muita fé. Antônio Carlos Valentim, ele rompeu com o sistema religioso na década de 50 ao se tornar o primeiro evangélico de Oeiras e fundou a Primeira Igreja Batista de Oeiras. E essa história foi marcada por muita perseguição, muita hostilidade. Isso tudo nós trazemos neste documentário que conta com depoimento de filhos, irmãos e pastores que contam detalhes dessa história muito marcante para a história de Oeiras, que não pode ser apagada, não pode ser esquecida, porque naquela época romper com uma história católica que existia em Oeiras
só o mesmo, com muita coragem, com muita bravura, e assim foi a história de Antônio Carlos Valentim. Essa história não ficou restrita ao campo religioso. Ele foi político, foi gerente de alguns órgãos públicos em Oeiras e traz um legado muito marcante, deixa um legado muito marcante para toda a família e toda a sociedade de Oeiras. Olha aí, Geandra, lançamento exclusivo lá em Oeiras e também aqui no Notícia Cultural. Inclusive, a gente está falando desse lançamento e nada melhor do que conferir um trailerzinho, né, desse documentário. Vamos conferir. Antônio Carlos, homem de fé. No início, que ele começou a dizer que ia casar comigo, eu sempre disse, deixa ser apresentado, que eu não vou casar com você. Mas já está apresentado. Assis de Antônio Carlos representa para mim uma vitória de vida. Aquele pai que não me deixou eu me perder. Na verdade, quem mudou radicalmente a vida do senhor Antônio Carlos Valentim, na década de 50, foi a mensagem do Evangelho de Jesus pregada pelo doutor pastor Roberto Tillotson. A mudança foi totalmente radical. Ele passou de lenhador, carvoeiro, para empresário de sucesso no ramo da panificação. Foi um homem conhecidíssimo na cidade, uma referência na cidade. A família Valentim teve uma projeção a partir da ascensão de Antônio Carlos Valentim. Vi nesse homem alguém a quem Deus usou. Então, um homem realmente, né, de força, coragem e fé. Antônio Carlos, homem de fé. É aí, Geandra, lançado hoje, exclusivamente também no Notícia Cultural, e em breve vai estar disponível para mais pessoas ter conhecimento da história desse oeirense.